Olá, eu sou Letícia Medeiros. Eu sou Sara Moraes. E esse é o canal Aconteceu Comigo. Aqui nós contamos vários relatos Sobrenaturais. E hoje nós temos um relato sobre bruxa pra vocês. Acredito que vocês vão gostar muito. Tá É um interessante. relato longo, mas vale a pena, fica até o final. Então, Isso aí. Dito tudo isso, bora pro relato. E esse relato tem por título As Bruxas da Minha Família. Olha, então não era só uma. Isso aí. E esse relato começa assim. Minha história começa desde o ventre. Todas as mulheres da minha família iam de ciganas a feiticeiras, desde a minha tataravó, tanto que nem sei. Mas as bruxas da minha família que cheguei a conhecer foram minha bisa e a minha avó, as duas mães de santo. A primeira lembrança que tenho era quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Todas as noites eu ouvia pessoas falando muito. Parecia que estavam dentro da minha cama. E eu tentava entender, mas eu não conseguia. Todas as noites, uma criatura muito grande ficava no canto do meu quarto. Mas eu não sentia medo. Era alto e parecia um animal. Seus olhos refletiam como a lua. Eram claros e muito brilhosos. O tempo foi passando e aquilo nunca me incomodou realmente. Até que comecei a ver sombras de pessoas caminhando pelo meu quarto todas as noites. Às vezes mulheres, homens e crianças. Mais tarde, quando completei 7 anos de idade, minha família entrou em guerra, pois eu teria que deitar para o santo. E a minha mãe jamais aceitou a Umbanda, porque ela não queria seguir os caminhos das mulheres da nossa família. Lembro que um dia minha avó me pegou alegando que eu iria para a casa dela. Mas na verdade minha avó me levou para um lugar onde tinham muitas pessoas de branco. E me lembro de deitar em uma maca e um homem passar ervas pelo meu corpo, fazer orações, me deu coisas para beber e comer. A única coisa que lembro era de estar deitada naquela maca e simplesmente apagar depois de um tempo. Eu me vi em um lugar escuro, só apenas com uma ponta de luz, e eu estava sentada debaixo dela. Não sei quanto tempo se passou nessa situação, mas depois disso eu passei a sentir as pessoas ao meu redor, a entender as emoções das pessoas e absorver tudo para mim. Eu consegui olhar para as pessoas e simplesmente saber coisas sobre elas sem mesmo conhecê-las. Então os pesadelos começaram. Eu acordava todas as noites gritando. Me sentia sempre sufocada e acompanhada com a presença de uma mulher. Sentia alertas. Coisas sopravam no meu ouvido. O que eu deveria fazer, falar ou me comportar. Contei isso para minha avó e ela me levou a uma benzedeira. Com isso, os sonhos aliviaram. Minha avó disse que ela fez um processo de fechar o meu corpo. Depois disso, as aparições foram diminuindo até eu completar 14 anos. Eu estava na praia e quase me afoguei em uma situação completamente inesperada. Afinal, eu fui criada na praia desde criança. Onde eu moro é muito próximo. Comecei a ser puxada para o fundo do mar e não conseguia me soltar, até que eu comecei a me desesperar e a perder o ar. Foi quando eu vi uma mulher negra com roupas brancas me puxando para fora. A pele dela refletia a luz e eu saí de dentro do mar completamente impactada com o que aconteceu. Porém, eu nunca tive intenção de entrar para a Umbanda. Foi aí que eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Porém, tinha trabalhos pendentes a se fazer por conta da herança espiritual da minha família. Foi aí que minha avó faleceu. E minha mãe a enterrou como evangélica e nós mudamos para a casa da nossa avó. Eu não conseguia dormir. Sempre tinha uma presença muito forte, muito ruim. Todos os dias eu acordava às 3 da manhã, sufocada e suando muito.
Em um dia desses, eu senti um peso muito forte em cima do meu corpo. Uma pressão sobre o meu peito muito forte. Algo respirando bem próximo de mim e um cheiro de podridão muito forte. Eu não tive coragem de abrir os olhos e eu comecei a me debater sobre a cama sem conseguir respirar. No outro dia, eu procurei minha bisavó para contar o que estava acontecendo. E eu tive que fazer um trabalho para liberar os espíritos que trabalhavam para a minha avó, que ainda estavam na casa. Todos os espíritos, Olha né? só. Logo após isso, eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade por tudo que tinha quando era criança, tinha voltado. Após a morte da minha avó. Parte 2. Há meus 15 anos, eu já não saía mais de casa. Já não falava mais com as pessoas, fui criada em um lar extremamente agressivo por conta do meu pai. Era um homem rude, que não sabia o valor da família que tinha. Após minha mãe quase falecer nas mãos dele depois de tanto apanhar, ele chegou em casa avisando a mim e a minha mãe, que na época, a minha irmã, que na época tinha 2 anos de idade, que havia matado a nossa mãe. E que o corpo dela estava no portão da casa da minha avó. Sem pensar 2 vezes, eu só consegui lançar um olhar de ódio sobre a vida dele e saí de casa às 2 horas da manhã e andei por mais ou menos 5 quilômetros com a minha irmã no colo, levando apenas nossa roupa do corpo. Lembro de que em uma das esquinas que passei havia um despacho, deitado com velas acesas, e pela primeira vez eu pedi que todos eles protegessem eu e minha irmã neste caminho. Chorando muito e com a minha irmã sobre meu peito, eu passei de esquina em esquina até chegar ao meu destino. E em cada esquina que eu passava havia pessoas negras com roupas brancas. A primeira foi uma senhora que sorriu para mim, e depois um velhinho, 3 crianças e por último uma mulher, que me esperava na esquina da casa da minha avó. Logo eu soube que era ela a mulher que sempre esteve comigo desde que me lembro. Ela me olhou e sorriu gentilmente, e eu continuei o meu caminho. Quando cheguei em casa, minha mãe estava completamente desfigurada, porém viva. E aquilo foi um grande alívio no meu coração. Eu me ajoelhei e chorei sem parar. Então, depois desse episódio, tudo parecia estar bem. Até que o meu tio, que era pai de santo, conheceu uma mulher. Realmente uma mulher de Deus. Bela, inteligente, graciosa, com um olhar tão cheio de paz que acredito que até a mais besta fera se deitaria aos pés dela. Ele havia feito uma promessa aos santos dele que se ele conseguisse o emprego dos sonhos dele, ele bordaria uma capa para Exu. E ele conseguiu. Passou anos e anos bordando esta capa. Caramba! Nossa, anos? Anos! Até que ela o fez desfazer disso. E ele começou a ir para a igreja. Quem já foi de Umbanda sabe que isso não pode simplesmente abandonar. São trabalhos e obrigações. Após ele abandonar, tudo começou a dar errado na vida dele e ele voltou para casa trazendo ela. Morávamos todos no mesmo quintal. Até que um dia eles estavam indo à igreja em um domingo de manhã, quando minha bisa bateu forte na janela do meu quarto. Eu era a mais apegada à minha querida tia. Na hora eu senti a mesma pressão no meu peito que havia sentido logo após a minha avó falecer. Eu levantei desesperada, mas os outros parentes que moravam já estavam paralisados na porta. Ninguém conseguia entrar. Meus primos, irmãos e mãe gritavam e choravam muito. Simplesmente não conseguiam entrar. Iam até a porta e recuavam, como se algo os impedissem. Estranho. Muito. Mas já aconteceu comigo várias vezes. E realmente você não consegue entrar. Não tem como. Parece que tem algo que a perna não passa. Como só a parede ali, gente. Já aconteceu comigo, mas enfim. Prossigamos. Eu coloquei a mão na porta da casa e senti calafrio dos pés.
Mesmo assim, consegui entrar. Quando olhei ao redor da casa, havia sangue até no teto. Gente, Nossa, minha tia jogada com somente as costas em cima do vaso e a cabeça para baixo. A filha deles, de 1 aninho, sentada na cama sem ao menos chorar. E o meu tio jogado no chão de costas. Os 2 faleceram? Não sei, vamos ver. A minha primeira reação foi socorrer a minha tia. Eu a peguei no colo e a tirei do banheiro. Eu sinceramente não sei de onde me saíra tanta força para isso. Sim, realmente, né? A coloquei sobre os meus joelhos e procurei o ferimento. Ela estava viva e consciente, mesmo perdendo muito sangue. Então eu percebi que havia sido uma facada no pescoço. Meu, gente! Uma facada no pescoço. Peguei uma toalha e enrolhei em volta dela e perguntei a ela o que tinha acontecido. Quem tinha feito aquilo? Ela me respondeu com uma voz tão rouca e tão baixa que mal se podia ouvir. Ela disse: filha, quem fez isso foi o seu tio, mas não era ele. Ele estava possuído. Perdoa ele. No momento, foi como se eu tivesse levado um choque de realidade tão grande do que estava acontecendo que logo após fui ver o que tinha acontecido com ele. Bom, ele deu uma facada no pescoço dela e uma facada no pescoço dele. E todo mundo sabe como se mata as galinhas para oferendas, né? Não sabia não. É com facada no pescoço? Também não sabia. Gente, isso mesmo, pelo pescoço. Quando assim que eu virei o corpo dele, estava deitado sobre a Bíblia, aberta. De longe foi uma das cenas mais macabras que eu vi. Eu simplesmente virei as costas para ele, peguei minha prima, filha deles, e saí da casa completamente ensanguentada. Por fim, dessa passagem da minha história, ela faleceu após alguns dias e ele enlouqueceu completamente. Ué, ela morreu? E ele chegou a sobreviver, mas enlouqueceu, né? Meu Deus. Foi internado, fugiu do manicômio e agora vive vagando. Não temos notícias sobre ele, mas queria que tivesse acabado, mas essa história tá só começando. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida de uma maneira inexplicável. Depois de um tempo me perguntando para Deus o porquê que tudo isso acontecer comigo, eu decidi que já não daria mais a atenção para tudo isso. Resolvi ignorar. Comecei tratamentos psicológicos, pois eu estava ficando cada vez mais introvertida. Apesar de tudo isso, sempre fui uma criança alegre e comunicativa. Comecei um curso de inglês aos 16 anos. Logo já estava mais sociável e consegui voltar a sorrir e a me comunicar com as pessoas. Eu fazia tudo o que poderia para distrair a minha mente. Foi aí que eu percebi que quando eu voltei a falar com as pessoas, era como eu sentisse a intenção delas comigo. Havia um professor que sempre tentava se comunicar comigo ou chamar minha atenção de alguma maneira. Já era um homem mais velho e eu simplesmente não gostava da energia que vinha dele. Meu alerta sempre dizia para mim, maldade. Mesmo assim, continuei achando que talvez pudesse ser loucura da minha parte. Até que um dia, num fim de aula, eu senti ele completamente transtornado, com uma aura estranha e pesada, e resolvi perguntar o que estava acontecendo. Estávamos só eu e ele na sala, quando ele começou a falar coisas sem nenhuma ligação para mim. Como se alguém estivesse tentando me dar um recado, e aquela opressão só se fez pior. Então eu resolvi olhar nos olhos dele e perguntar: o que você tem para me dizer? O homem simplesmente já não era o mesmo. Ele me olhou com uma maldade tão grande e tentou se aproximar de mim. Acho que talvez em outras circunstâncias eu teria me desesperado, mas nessa não. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu senti que aquela mulher que sempre estava comigo estava ali, do meu lado. E foi quando, pela primeira vez, eu olhei um demônio nos olhos e disse: pode ir embora, eu não quero você aqui. E sorri para ele. Na mesma hora, ele voltou para si. Eu peguei minhas coisas e saí da sala. Nunca mais eu vi aquele homem. Eu não sei o que aconteceu com ele ou com a vida dele,
mas eu tinha certeza que o mal estava trabalhando contra a vida dele. Sempre me questionei o porquê de tudo isso. Eu nunca fui o tipo de pessoa que pedia tudo para Deus, e desde muito nova aprendi que se alguém tinha que passar pelas coisas sem se abater, era eu, porque tudo na minha família girava em torno de mim. Todos sempre foram muito preocupados, e a minha mãe, que teve uma criação muito diferente da minha, sempre evitou falar qualquer assunto sobre as coisas que aconteciam comigo. Ela dizia que eu deveria repreender e orar. Quando fiz 18 anos, eu já estava formada e com um bom trabalho. Recebi uma das casas da minha avó, de herança, e resolvi reformá-la. E comecei a morar sozinha. Foi quando conheci pessoas que eu achava que eram minhas amigas. Então eu comecei a me envolver com certo tipo de coisas que não deveria. Sempre haviam muitas pessoas na minha casa, adolescentes como eu, e eles começaram a fumar, beber dentro da minha casa. Foi a primeira vez que eu coloquei um cigarro e bebida na boca. A partir daí, foi só ladeira abaixo. Quando eu fumava e bebia, eu me sentia outra pessoa. Sempre que alguém parava do meu lado para conversar, eu revelava detalhes profundos sobre a vida das pessoas. Sobre o que elas sentiam, dizia o que estava acontecendo e como deveriam tratar sobre esses assuntos tão pessoais. Eu não sabia de onde vinha, mas sempre tinha algo soprando no meu ouvido. Com isso, me tornei próxima a muitas pessoas. Sempre me buscavam pedindo ajuda ou conselhos. E, de certa forma, aquilo começou a me consumir. E eu passei a me sentir observada dentro da minha casa. Foi aí que aconteceu. Uma das minhas amigas bebeu tanto em uma das reuniões que eu fazia na minha casa que ela incorporou. Na frente de todos. Esse dia eu não havia bebido nem fumado. Estava sóbria e ele veio até mim e me disse: "Por que você não está bebendo ou fumando hoje? Eu quero te fazer companhia. Por que está me evitando? Estamos sempre juntas, essa moça." Nossa. Percebi do que se tratava e perguntei o porquê ela me seguia tanto. Ela me respondeu: "Porque você é a minha menina. Sua avó me deu antes de você nascer. Você é minha." Gente. A avó levava ela, né? Em vários lugares. Pois é. Parece que a avó dela deitou ela pra santo, né? Sim. Com consentimento. Sem o consentimento dela. Meus olhos encheram de lágrimas e eu não acreditei no que eu estava ouvindo. E não fazia ideia de que alguém pudesse fazer algo assim com uma criança. E ela continuou: "Eu sou muito rica, sou a mulher do ouro e vou te dar tudo o que você quiser. Você precisa cuidar de mim." Aquelas palavras não chegaram ao meu coração. Tudo tem um valor, né? Tem um preço, né? A se pagar. Exatamente. Eu olhei dentro dos olhos dela e disse: "A minha vida pertence somente a Deus. Ele me deu a vida e só Ele pode me tirar. Você não tem legalidade sobre mim e eu não aceito isso para minha vida." Ela deu uma risada e logo minha amiga já estava normal novamente. Eu pedi para que todos se retirassem da minha casa, até que um amigo me ligou, disse que estava acontecendo uma festa no mesmo dia em um sítio. A pressão dentro da minha casa estava demais e eu estava a ponto de ter uma crise de ansiedade. Ele me convidou e eu resolvi aceitar. Assim que cheguei no local, se tratava de uma festa rave. Eu nunca havia ido a uma, mas achava demais. Logo que cheguei, tinha um grupo de pessoas que eu conhecia e todos me receberam muito bem. Veio um amigo até mim e me ofereceu uma bebida. Eu aceito por pensar que era de confiança e bebi aquilo. Depois de mais ou menos uns 40 minutos, eu comecei a me sentir muito estranha. Meu coração estava acelerado, difícil de respirar ou me manter em pé. Fui até os meus amigos perguntar o que havia no copo e ele, sorrindo, me respondeu: "A felicidade." Na hora eu não acreditei. Eu caí em uma armadilha do diabo. Eu não sabia o que fazer. Nunca havia sentido aquilo. Minha primeira reação foi me sentar de pernas cruzadas perto de algumas árvores e tentar me concentrar Eu uni as mãos e não conseguia soltar. Minhas mãos ficaram entrelaçadas
e eu sentei em posição de monge. Fechei os olhos e fiquei ali por cerca de 1 hora. Durante esse tempo, chegaram diversas pessoas em mim, me pedindo abraços e falando sobre a minha energia, que eu emanava luz. Eu não conseguia falar, apenas olhava para as pessoas e sorria. Lembro quantas coisas se passaram pelo meu coração e pela minha cabeça. Muitos pensamentos, em um deles me marcou muito, que foi: Deus não dá uma cruz maior do que o que a gente possa carregar. E aquilo tranquilizou o meu coração. Depois de me sentir mais segura com o que estava acontecendo comigo, eu me levantei e fui até o banheiro. Quando eu me olhei no espelho, eu vi todas as veias do meu corpo escuras, como se o mal estivesse correndo no meu sangue. Gente, me olhei no espelho e por um momento não me reconheci. Era aquela mulher sorrindo para mim. Abri e fechei os olhos e saí do banheiro. Enquanto eu passava, via tantos jovens perdidos em drogas e a única coisa que eu conseguia perguntar para Deus era por que tudo aquilo estava acontecendo comigo. Naquela noite, eu conheci muitas pessoas e ajudei jovens que estavam completamente perdidos. Conversei com todos e falei sobre o amor de Deus. Senti que eu só estava de pé ali ajudando outras pessoas pela misericórdia de Deus. Gente, aqui acaba o relato dela. Cara, olha só, eu acho assim que a vida dela foi tão difícil devido ao que a avó dela pode ter feito, né? E não foi a religião que ela decidiu seguir, né? Então, porque não foi ela que decidiu, né? Foi outra pessoa que decidiu. Então, eu acho que não é que a outra religião fosse errada, mas não foi a religião que ela queria seguir. Então, ali houve esse conflito, exatamente, né? Teve um conflito no coração dela, porque não era aquilo que ela queria pra vida dela. Sim, exatamente. E toda essa situação dela ter visto o tio dela, o que ele fez, né? E não era ele, e ela saber que aquilo também, aquele mal poderia estar ali perseguindo ela também. Já foi um trauma muito grande, né? Já foi algo muito forte na vida dela. Então, gente, aconteceu tantas coisas na vida dessa moça que, gente... Ela realmente, ela conseguiu se agarrar à religião dela, né? E conseguiu encontrar ali, parece, a paz pra ela, né? Ajudando também outras pessoas. Foi um relato assim muito emocionante, com um final pelo menos feliz, né? É, verdade. Ela conseguiu solucionar tudo aquilo que aconteceu na vida por tantos anos, né? Vários acontecimentos por tantos anos. Então, que bom. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Se você quer enviar o seu relato, envie para o e-mail aconteceu.relatos@gmail.com e estaremos contando seu relato anonimamente aqui, tá bom? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima.